Eu quero nessa manhã tratar com a igreja sobre a salvação. Domingo passado eu tratei sobre os efeitos desta salvação que nos faz ser e sentir como Jesus. Quando Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, ele conclama aos irmãos a terem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é fácil no mundo onde os sentimentos são tão voltados para a nossa realidade como ser humano, sentir como Jesus. Eu diria que isso é impossível. Entretanto, quando nós olhamos a palavra, e nós queremos nessa manhã simplesmente tratar com a palavra e da palavra, nós aprendemos que essa possibilidade, ela é real e necessária a partir de uma experiência de salvação. E essa manhã eu quero tratar sobre a salvação é eterna. Veja que eu não estou dando como tema do meu estudo, da minha mensagem nesta manhã, uma questão interrogativa. Ela é ou não é? Eu estou afirmando. Como, pastor, o senhor afirma nesta manhã que a salvação é eterna? Eu quero afirmar a partir não dos meus estudos somente, porque como ser humano eu poderia falhar, mas eu quero afirmar a partir da palavra daquele que nos trouxe salvação, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho, o capítulo de número 10, versos 27 e 28. João 10, versos 27 e 28. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A doutrina da salvação bíblica é uma das mais difíceis de interpretação, especialmente entre os cristãos. Por um lado estão aqueles que acreditam que você é salvo. Entretanto, se você tiver algum afastamento, ou se você cometer algum pecado daqueles que são julgados pecados mortais, à vista dos estudiosos da Bíblia,
a sua salvação se perde. Nesse lado estão aqueles que seguem um teólogo muito famoso, chamado João Calvino. O calvinismo, ele trata com o fato de que a salvação, ela é eterna, enquanto você permanece firme. De outro lado estão aqueles que acreditam que uma vez salvo eternamente. Aqueles que acreditam que você foi salvo, mas que suas atitudes podem fazê-lo cair da graça, são aqueles que dizem o seguinte: fulano foi crente, hoje não é mais. E aqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre, esses seguem uma doutrina que se notabilizou na igreja, de um lado o calvinismo e do outro o arminianismo. Doutrina que foi defendida por um discípulo de Calvino, que dele se distanciou, chamado Jacob Arminius. Ele assevera que a salvação é para sempre, independente do que você venha a fazer depois da sua salvação. Tanto Calvino como Armínio foram homens como nós, servos de Deus, estudiosos da verdade, eminentes teólogos. Mas para nós o que é importante não é o que um nem outro pensa ou pensou, mas é o que a Bíblia, o que Jesus afirmou sobre a salvação. E o texto que está diante de nós nessa manhã, ele é extremamente claro. Se isso que está aqui na Bíblia não é verdade, a graça não existe. Se isso que Jesus falou não é verdade, há um mérito humano mais do que divino em relação à salvação. Mas Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E uma outra versão diz que delas eu sou conhecido. A primeira questão, irmãos, que precisamos tratar nessa manhã, antes de irmos aos pontos desta mensagem, é se de fato, isso é uma coisa muito pessoal, eu sou ovelha de Jesus. É se de fato eu sou conhecido por Jesus. É se verdadeiramente eu conheço Jesus e Ele me conhece. Porque estudando a Bíblia, nós vamos perceber que o fato de pessoas estarem ligadas à igreja, o fato de pessoas dizerem que são realmente convertidas, o fato de pessoas até terem a postura de um convertido, não faz dessa pessoa uma ovelha de Jesus. Por exemplo, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a mensagem do Evangelho, ela vai se espalhando de forma extraordinária. E a Bíblia diz que as multidões se convertiam, aos milhares por vez, convertiam-se a Jesus, mas muitos seguiam influenciados por aquele movimento. E a Bíblia diz que os que eram ovelhas de Jesus, eles estavam sendo instrumentos da graça de Jesus, e na vida deles estava se cumprindo aquilo que Jesus informou antes de voltar para o céu, que aqueles que nele crescem fariam as coisas que ele estava a fazer,
e fariam ainda maiores. Quando chegamos no capítulo 19 de Atos, nós vemos um fato interessante, porque aqueles apóstolos do Senhor Jesus, eles curavam pessoas, eles expulsavam demônios, o poder de Deus se manifestava na vida deles. E algumas pessoas que entraram para o meio da igreja, mas não eram ovelhas de Jesus, não conheciam Jesus, e portanto não eram também conhecidas de Jesus. Estou me referindo aos filhos de Seva. Aqueles homens acharam interessante o que os apóstolos faziam na expulsão de demônios. E eles foram expulsar um demônio. E quando eles foram expulsar o demônio, Satanás disse para eles: vocês estão fazendo isso em nome de quem? E disse: eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega, mas vocês quem são? Diz a Bíblia que aqueles homens foram envergonhados, foram rasgados nas suas vestes, porque eles não eram ovelhas de Jesus. Irmão, estar na igreja é uma coisa, ser membro da igreja é uma coisa, ser ovelha de Jesus é outra coisa. A ovelha de Jesus, o crente de Jesus, que é salvo pela graça, ele pode em algum tempo da sua vida, por fraqueza pessoal, por deixar de orar para Jesus, por se afastar da graça redentora de Jesus, ele pode ser presa do pecado. Isso é uma coisa. Mas se ovelha for, se cristão de fato é, ele não vai estar em paz no pecado. Pessoas que se dizem cristãs em Cristo Jesus, ovelhas de Jesus, e sentem-se bem no pecado, precisam rever seus conceitos. Se você é um salvo pela graça, e você está de maneira insensível, pecando e continuando a pecar, longe da graça, longe da palavra de Deus, abra seus olhos. Jesus diz: as minhas ovelhas me escutam. Deus fala para as suas ovelhas. Não é preciso o pastor falar que você está errado. O Espírito Santo fala. Pastor comigo nunca falou, então você não é crente. É simples assim. As minhas ovelhas ouvem o que eu falo. Jesus tem cuidado com suas ovelhas. Ele afirma: não há ninguém que possa arrebatá-las da minha mão. Então, vamos algumas verdades desse texto. Acerca da salvação, a Bíblia é muito clara ao afirmar que a salvação é uma dádiva de Deus. Irmão, não há mérito algum na salvação no que se refere a eu e você. Você e eu não podemos dizer o seguinte: eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa de coração, porque eu sou uma pessoa que ajuda os outros, porque eu sou uma pessoa que cumpre meus deveres. Não é nada disso, está tudo errado. A Bíblia afirma que a salvação é uma dádiva divina. E eu queria que você, pausadamente, repetisse comigo o texto que está aí na tela, que afirma assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a Bíblia afirma que não há nenhum mérito no ser humano em relação à salvação. É uma dádiva de Deus. Quem tomou a iniciativa para a salvação foi Deus. Não são os homens que procuram Deus.
É Deus que procura o homem. Não é o homem que dá o primeiro passo, é Deus que dá o primeiro passo. E o texto que está aí nos afirma o seguinte, porque Deus, vamos juntos? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, Deus tomou a iniciativa. Na eternidade, Deus me viu, Deus viu você, e Deus tomou a iniciativa. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse esse mundo, mas para que nós fôssemos salvos por ele. Então, a salvação é uma iniciativa de Deus. Não fiquemos nós a pensar que nós merecemos alguma coisa. Não, nós não merecemos nada. Pelo contrário, o que nós merecemos é a morte eterna, a separação eterna. Mas Deus tomou a iniciativa. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem. E ele conhece as ovelhas. Ele diz que ninguém há de arrebatá-las da sua mão. A salvação também, meus irmãos, é através da palavra de Deus que aponta para Jesus. Então, quando você quer encontrar a salvação, olhe a Bíblia. Procure na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. A pregação precisa ser na Bíblia, a palavra de Deus. Eu fico impressionado, porque estamos vivendo uns dias, alguns na Europa e nos Estados Unidos estão chamando dias chamados pós-cristãos, onde, a começar do púlpito, e eu faço muita questão de que a igreja tenha púlpito, para que se pregue a palavra de Deus. Porque nesses lugares que estão passando um momento muito terrível, alguns pregadores esqueceram da Bíblia e vão para os púlpitos a discorrer ideias filosóficas, psicológicas, humanistas, e não se atém à palavra de Deus. Irmãos, nós estamos no mês de dezembro, esse mês é o mês da Bíblia, e se há uma coisa que eu gosto é dessa palavra aqui. A fonte que leva o homem a conhecer a Jesus, a base da pregação de um pregador é a Bíblia, só isso. Eu fico preocupado quando vejo o pregador chegar no púlpito sem Bíblia. Está começando a virar moda hoje, né? Felizmente aqui na igreja, eles que pregam aqui, eu já dou logo um recado. Os irmãos vão dizer, pastor Joel é atrasado. Pode pensar. Mas esse negócio do camarada chegar aqui no púlpito com um laptop, com um tablet, com um celular e abrir, eu já não gosto disso. Aqui é a Bíblia. Pastor, a mesma coisa. Parece que é. Parece. Mas não é. E eu sei o que eu estou falando. É necessário que nós saibamos que salvação é através da palavra de Deus que aponta para Jesus. O Espírito de Deus é quem nos convence. Não é a argumentação humana, não é o conhecimento lógico, é o Espírito de Deus. E vejam o que o Senhor Jesus nos diz, vamos ler juntos? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. Não é homem, meus irmãos. Há cerca de uns 3 domingos atrás, estava pregando aqui à noite, falando sobre quem Jesus é, e mostrando que diante da pessoa de Jesus, o ateísmo não subsiste. Um visitante que estava aqui, trazido por um casal de irmãos da igreja, ateu, aqueles irmãos trouxeram uma pessoa que é ateu, ele disse o seguinte: vocês falaram a minha vida para o pastor. E eu nem tive contato com aquele casal, só depois do culto. Eles sabem disso. Mas é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus, que conhece o coração das pessoas, que sabe o que está a passar. E esta palavra aponta para Jesus. Esse Espírito convence o homem. Na verdade, não existe pregador que converta ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Se alguém foi convertido por um pregador, na verdade não foi convertido, foi convencido. Porque quem converte de fato, quem convence de fato, verdadeiramente, quem transforma a pessoa, é a obra do Espírito de Deus. Essa palavra de Deus faz a obra. Por isso que quando a gente prega, eu que já prego há muitos anos, não me impressiono se pessoas vêm ou deixam de vir à frente. Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra. E o texto diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o cristão precisa conferir a Bíblia, ler a Bíblia, anotar a Bíblia, ter suas dúvidas na Bíblia. A pessoa se diz assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia porque ela é muito difícil. Eu leio a Bíblia e tem coisas que eu não entendo. Graças a Deus, irmão, que você não entende. Eu já sou pastor há muitos anos, quase 40 anos. Passei 4 anos no curso de teologia, passei mais 2 anos e meio fazendo mestrado em teologia, e eu não entendo muita coisa. E graças a Deus por isso. Porque esse livro é a palavra de Deus. A partir do momento que você dizer assim: eu entendo tudo, você está perdido. Há coisas que eu não entendo, mas eu aceito. Uma das coisas que eu aprendi desde novo: nunca discuto com a Bíblia. Porque eu sei quem está certo. É a Bíblia. Porque aqui é a palavra de Deus. Há crentes, e eu sei que aqui na Glória não tem crentes assim, que eles gostam de ler a Bíblia, eles vão nas entrelinhas da Bíblia e querem provar que a Bíblia está errada, meus irmãos. E batem pé que a Bíblia está errada. Isso é criancice espiritual. Eu posso não entender. Eu posso até não concordar. Mas eu tenho que aceitar, se eu sou crente. Não é verdade? Por exemplo, a filhos, quando a Bíblia diz: filhos, obedeçam seus pais. Pastor, não é bem assim que está na Bíblia. Como é que é? Não é bem assim? Não é bem assim não, pastor. Tem pai, tem mãe que ninguém merece. Meu junior, minha criança querida, meu adolescente, meu jovem, a Bíblia diz o seguinte: filho, obedeça a seus pais.
Bíblia diz: filhos, honrem pai e mãe, não tem por onde fugir. Pai, mãe, procure abrir sua mente. A Bíblia diz assim: filhos, obedeçam, mas diz: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. E tem pai e mãe que acha que sabe tudo. Às vezes nós temos que aprender com nossos filhos. É prova de sabedoria, maturidade espiritual, entender os tempos e as gerações, irmãos. Há pais que ficam assim: no meu tempo, seu tempo já passou, irmão. O tempo agora é outro. Os princípios, as verdades bíblicas, elas são eternas. Mas as gerações, elas se modificam. E precisamos estar abertos em nossa mente para entender isso. Hoje, talvez como nenhuma outra época, está mais fácil entender quando a Bíblia diz que quando chegar a volta do Senhor, virão povos de todas as línguas e tribos. E uma das marcas desse novo tempo são tribos que falam uma linguagem que ninguém entende. E essas tribos estão geralmente na juventude, que envolve adolescentes e jovens. Irmãos, é interessante a linguagem de jovens e de adolescentes. É uma tribo diferente. Uma tribo diferente. As conversas deles, nesses meios de comunicação social, é uma coisa que uma pessoa da minha cabeça tem dificuldade, às vezes, de entender. Não é? Eu até, por força da pressão, né, criei história de WhatsApp. E eu fico interessado, assim, quando as pessoas me mandam uma mensagem, tudo abreviado, um negócio que eu tenho que decifrar. É uma tribo diferente, mas não adianta eu dizer para você o seguinte, você que é jovem, que é adolescente, que você tem que ter a minha linguagem, porque a sua tribo é uma outra linguagem. Ou não é? Entretanto, nós temos a palavra. E a palavra é o padrão, irmãos. A palavra é o padrão. Você não pode questionar, fugir da palavra, se você é ovelha de Jesus. Agora, se você não é, aí é difícil. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Ninguém, disse Jesus, as arrebatará da minha mão. E Jesus também, irmãos, é a garantia eterna da nossa salvação. Você é salvo, eu sou salvo, não por causa que eu mereço, que você mereça. Não por causa que a sua linguagem, a sua tribo é essa ou aquela, não. Você é salvo por causa da graça salvadora de Cristo Jesus. Essa semana eu recebi uma mensagem, eu vou estar no Rio, se Deus quiser, no ano que vem, e de um amigo meu, querendo que eu falasse na igreja dele, e um culto especial, onde vai estar uma tribo, essa é a linguagem, uma tribo de motociclistas. Uma igreja do Rio de Janeiro que começou com um ministério de motociclistas e lá, segundo ele, tem mais de 200 casais de motociclistas. Já pensou nisso? E eu fiquei pensando, por que eu, que eu sou totalmente contra a moto? Essas coisas todas. Mas é uma tribo.
que nunca entraria na igreja por causa de gente como eu. Mas que uma igreja que tem uma visão, eu conheço lá o pastor, desde que ele era adolescente, de um pastor que é motociclista. Eu acho que ele já fez isso para implicar comigo, porque eu falava muito da moto dele. E que criou esse movimento. Mas baseado aonde? Palavra de Deus. É a palavra que aponta para Jesus, o autor da salvação. Ele garante a nossa salvação. O texto diz o seguinte: Jesus é a nossa garantia e disse: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe por que ninguém arrebata da mão de Jesus? Primeiro, porque ele pagou o preço em nosso lugar. Irmão, Jesus pagou o preço em seu lugar. Segundo, porque ele não se separa de nós. Não há quem possa separar Jesus de nós. Que coisa extraordinária. E o último texto dessa manhã, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmão, preste atenção. Você é salvo pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor Joel, peraí. Se é assim, não é fácil. Eu sou salvo e agora vou fazer tudo errado. Porque se ninguém me tira a salvação, calma, irmão. Se alguém pensar assim é porque nunca foi salvo. Porque o salvo não vive em paz no pecado. Salvo não. A ovelha não. E não é ovelha, é outra coisa. Mas a ovelha não. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem?